Pessoal, na sequência das nossas aulas do material Aprender Sempre, volume 2, sequência 4, estamos falando agora de números racionais e irracionais. Mas eu quero trazer aqui para vocês algumas propriedades para que a gente possa entender melhor o assunto e já não ir direto para os exercícios. Números racionais. Os números racionais são representados por essa letra Q maiúscula. São números que podem ser representados na forma de uma fração, do tipo A sobre B. Inteiro sobre inteiro. Já vimos na aula anterior o conjunto dos inteiros, né? Relembramos. Inteiro sobre inteiro. Em que A, ou seja, o numerador, é um inteiro qualquer. E B, ou seja, o denominador, é um inteiro diferente de zero. Então não pode ter zero aqui. Fora isso, não tem restrição nenhuma. Qualquer outro número inteiro. Então é inteiro sobre inteiro. O A pode ser qualquer inteiro. Agora o B tem que ser diferente de zero. É por isso que a gente diz, não existe divisão por zero. Então essa sentença aqui representa os números racionais. Q é igual a sobre B, em que A pertence aos inteiros, o inteiro é representado pelo Z, e B também pertence aos inteiros, só que ele vem com esse asterisco no alto ali. Ó. Qualquer conjunto numérico que tiver um asterisco em cima, assim, nessa posição, está dizendo para tirar o zero. Tá? Exemplo de números racionais. Aqui eu tenho o A, 12 sobre 4. Quando eu faço essa divisão, ela é exata a resposta. Então, eu coloquei aqui, uma divisão exata. Também é chamado de fração aparente. Fração aparente. Quando a gente estuda a classificação das frações, a gente vê lá. Fração própria, fração imprópria e tem a tal da fração aparente. É quando a gente faz a divisão e dá um resultado exato. Também podemos dizer que é uma fração aparente quando o numerador é múltiplo do denominador. É o que está acontecendo aqui. Ó. 4 vezes 3, 12. Mas, enfim, essa fração aparente, 12 sobre 4, dá 3. É uma divisão exata. Então, isso aqui é um número racional. Está escrito conforme manda a definição lá. Temos aqui na letra B 5 sobre 10. 5 sobre 10 é 0,5. É um número decimal, mas é um decimal finito. Também é classificado como racional. Aqui na letra C eu tenho 35 sobre 100. Essa divisão dá 0,35. Também é um decimal finito, você está vendo, onde ele começa, onde ele termina. Também é um número racional. Outra situação de racionais são as dízimas periódicas. Dízima periódica. Eu tenho aqui 5 sobre 9. 5 sobre 9 é 0,55555. Dízima periódica simples. O período é 5, ou seja, só o 5 fica repetindo infinitamente. Número racional. Na letra E, 521 sobre 90, isso dá 5,7. Aí depois começa 88888. É uma dízima periódica composta. Dízima periódica composta. Deixa eu tirar esse S aqui, acho que está dando essa marquinha. 520 sobre 90, isso dá 5,78888. Dízima periódica composta. É composta porque antes do período, que é o 8, tem um intruso aqui, é o 7. Mas depois não aparece mais nada. Então ela é chamada de composta. Talvez você já tenha estudado isso aí. Então eu fiz um resuminho aqui. Ó. Os números racionais. Representado pelo Q. Eu dei um exemplo aqui. Ó. Fração aparente, ou número que dá divisão exata, ou seja, uma fração que dá divisão exata. Um decimal finito e dízimas periódicas. São todos números racionais. Agora acontece o seguinte, ó, os números que não podem ser representados na forma de fração, naquele estilo que eu coloquei agora há pouco, estou repetindo aqui, A dividido por B, em que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros diferente de zero, são classificados como números irracionais.
Então, os números que não atendem essa definição aqui são classificados como números irracionais. Os irracionais é representado pelo I maiúsculo. Pelo I maiúsculo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Exemplos de números irracionais. Se você extrair a raiz quadrada de 2 na calculadora, vai aparecer isso aqui. 1,4142135562 e vai prosseguir. Esse número eu nunca consigo escrever ele nessa fórmula aqui. Não consigo. A raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 17. Enfim, existe uma infinidade de números que a gente não pode escrever nessa forma. A sobre B, em que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros sem o zero. Então, por esse motivo, esses números são chamados de irracionais. Tem a parte histórica, né? Mas nós não vamos comentar sobre isso agora. Precisamos apenas identificar. Tá? Então, eu vou repetir o que a gente viu agora aqui. Para a gente fechar essa parte. Depois eu vou mostrar uma representação. Então, a gente já falou no aula anterior sobre os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ao mais infinito. Falei dos inteiros, né? São os números que não tem vírgula. Então, vem do menos infinito para o mais infinito. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês já viram. Isso são os números inteiros. E hoje eu falei dos racionais. Racionais, representado pelo Q, são os números que nós podemos escrever na forma de fração A sobre B, inteiro sobre inteiro. Mas o A é um inteiro qualquer. Agora, o B, o denominador, é um inteiro diferente de zero. Essa restrição. Aí dei os exemplos aqui. Ó. 12 sobre 4, que dá 3, é uma divisão exata, número racional. 5 sobre 10 é um decimal, finito, 0,5. 35 sobre 100 é 0,35, também decimal finito. Você está vendo. As dízimas, sejam elas compostas ou simples, também são números racionais, porque você consegue ver o padrão. Ela começa esquisita assim, tal, mas depois mantém aquele padrão. E não vai mudar nunca. Então, são exemplos de números racionais. E os irracionais são aqueles que nós não podemos escrever nesse formato aqui. A sobre B, quando A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros sem o zero. Nós não conseguimos escrever esses números nessa definição aqui. Então, a gente cita alguns exemplos. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 17, raiz quadrada de 5. Existem várias outras, né? Com outros índices também. Tá bom. Bem, então tudo que a gente falou nessas aulas sobre os conjuntos numéricos, a gente pode fazer uma representação assim, ó, um diagrama. Então você veja que eu tenho aqui, ó, mais internamente eu tenho os naturais. Foi o primeiro conjunto que a gente viu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até o mais infinito. Está dentro aqui desse conjunto. Aí comentei sobre os inteiros, representados pelo Z. Então, são os inteiros, os números que não tem quebrado, não tem vírgula. Mas eles podem ser negativos ou positivos. E o zero, que nem é positivo nem negativo. Então, numa reta, eu comentei lá, ele vem lá do menos infinito, menos 1 bilhão, vem, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, e já passa para os positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ao mais infinito. Então, são os inteiros. Os racionais, aparece depois, foi o que eu comentei agora. Tá? Aqueles casos ali. As divisões exatas, ou as frações aparentes, os decimais finitos e as dízimas periódicas. Estão aqui. E depois comentei sobre os irracionais. Aquelas raízes ali dá um resultado classificado como irracional. Então, agora pegando todos eles, nós temos o conjunto dos reais. Então, todos esses números aqui pertencem ao conjunto dos reais. Um número natural pertence ao conjunto dos reais. Um inteiro pertence aos conjuntos reais. Um racional pertence ao conjunto dos reais. O racional também. Tá?
Então é assim que a gente faz a representação dos números que a gente usa. Ainda no ensino médio, vocês vão conhecer um conjunto maior, chamado conjunto dos números complexos. Tá? Mas, por enquanto, nós estamos até o conjunto dos números reais, que pega tudo isso aqui. Então, esses números aqui a gente usa no dia a dia. Tá? São os números reais. E aqui dentro, a particularidade, né? A representação de cada um. Naturais, inteiros, racionais, irracionais. E fechou o conjunto dos reais. É bom que você anote isso aí no seu material. É um conhecimento básico e fundamental. Até mais, alunos.